Tudo bem com vocês? Joia! Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a Poppy, essa florzinha que nessa época do ano muitas pessoas aqui no Reino Unido estão vestindo, assim, no lado... Gente, cadê minha Poppy? Próximo vídeo sobre a Poppy, quero minha Poppy, hein, produção? Erro, falha nossa, desculpa aí, hein? Bom, mas enfim, vamos lá. Mas, gente, antes que eu esqueça, não esquece de dar um joinha pra dizer que vocês estão gostando do conteúdo do canal. E se quiser falar comigo, não esquece, Grande Londres, Instagram, tá bom? Aí fica fácil de eu me comunicar com vocês, porque como vocês sabem, o Mr. YouTube cancelou os meus comentários. Voltando à programação. Isso de colocar as pops na roupa, ela acontece todo ano. E geralmente no final de outubro e início de novembro. Essa flor vermelha, ela é chamada em português de papoula, né? Aqui ela é conhecida como poppy. Bonitinho, né? Poppy. E é uma flor que cresce em muitas partes aqui do hemisfério norte. Ela é bem comum realmente, eu já vi no campo, realmente ela nasce assim como se fosse matinho. É muito linda essa flor. O uso dessa pop, ela foi utilizada de uma forma simbólica para homenagear e lembrar aqueles que morreram durante a Primeira Guerra Mundial, né? E como que tudo isso aí começou? Bom, começou lá em 1915. O tenente-coronel John McCrae escreveu um poema em homenagem a todos que morreram durante a Primeira Guerra. Ele escreveu um poema chamado In the Flanders Field, no campo de Flanders. Flanders é uma região norte da Bélgica onde teve, né, batalhas, e nesse poema ele fala sobre as popes e sobre a morte, né, e sobre as cruzes, né, sobre onde os corpos estariam enterrados, né, porque naquela época não tinha como fazer todo aquele transporte né? Enfim, muitos corpos acabaram se perdendo na guerra. Aí só tinha alguns lugares que tinham as cruzes e nesse campo, né? Tinha muita pop. Então ele fez essa relação entre as popes e a morte, né, das pessoas, dos soldados, né, e da natureza em si, porque ele fala dos pássaros também, que eles não param de cantar, enfim, tá? A pop está nesse poema, tá? Então, esse poema que vai fazer toda a diferença lá na frente, olha lá, escuta aí. E aí, logo após a Primeira Guerra Mundial, né, sem utilizar a pop ainda, tá? Mas aí começaram as cerimônias, né, que fazem lembrar, né, essa data, dia 11 de novembro, hoje, né, hoje, eu vou tentar postar esse vídeo hoje, dia 11 de novembro, a primeira cerimônia foi feita em 11 de novembro de 1919, desde um ano depois que a guerra acabou, todo dia 11 de novembro, às 11 horas da manhã, 11 do 11, às 11 horas da manhã, em muitas partes do mundo, sagrado. Dia 11 do 11 às 11 horas da manhã, 2 minutos de silêncio. O primeiro minuto é para homenagear as vítimas da guerra, né? Cerca de 20 milhões de pessoas entre mortos e inválidos até hoje. E o segundo para homenagear os sobreviventes desse conflito mundial. Aqui no Reino Unido, as comemorações são realizadas no domingo mais próximo do dia 11, que é conhecido como Remembrance Sunday, Domingo da Lembrança, né? No caso foi ontem, porque hoje é dia 11 e é segunda-feira. Ontem, domingo, foi feita toda a cerimônia, né? Que ocorre ali em Londres, em Whitehall.
Engraçado que durante tantos anos ela passando, né, por essas experiências, já conhecendo como é a cerimônia, esse ano ela se emocionou muito, inclusive até chorou, assim, na cerimônia. Então, é realmente uma cerimônia que mexe provavelmente com quem tá ali, sendo que ela vivenciou um pouco, né, dessa história toda. Então, essa data, além de comemorar o fim da Primeira Guerra, ela também faz lembrar os que morreram durante a batalha, para que eles não sejam esquecidos, né? O uso das pops, daí, né, voltando então à história, ela surgiu só depois de 1921. Olha só, acabou a guerra em 1918. Aí a primeira cerimônia, já um ano depois, né, para comemorar o fim da guerra, aconteceu em 1919. E só em 1921 o uso da pop começou a ser registrado. E quem que criou isso? Quem que teve a ideia de começar a usar a pop? Foi uma americana. Então, olha só, depois de ler o poema do McCrae, aquele poema, né, dos campos de batalha, né, Moina Michael, uma professora da Universidade de Georgia, escreveu um poema chamado We Shall Keep the Faith. Devemos manter a fé. E ela passou a usar a pop do lado do coração como símbolo de lembrar aqueles que serviram na guerra. Então, assim, todo ano, né, naquela época, 11 de novembro, ela usava para relembrar aqueles que morreram durante a guerra. A história dessa mulher também é muito interessante. Ela é chamada como Pop Lady. Sei lá, vamos ver um dia se a gente faz um vídeo sobre o assunto. A ideia, né, ela simplesmente se espalhou pela Europa e as pops começaram a ser usadas pela primeira vez na cerimônia de 1921, aqui no Reino Unido. No começo eram usadas pops de verdade, né? A cor vermelha, ela é muito simbólica, inclusive, se você parar para pensar, porque ela simboliza o sangue também da guerra, né? O vermelho dela é muito simbólico, assim. Só que não estava dando certo usar de verdade, né? Porque ela é uma flor muito delicada, é uma pétala e ela é bem fininha mesmo. Então as pops hoje, elas são de papel e elas são vendidas para arrecadar dinheiro. E a venda das pops no Reino Unido é organizada pelo Royal British Legion, uma instituição de caridade que fornece apoio financeiro, social e emocional aos membros dos veteranos das Forças Armadas britânicas e suas famílias e dependentes. Soldados, por exemplo, que enfrentam a guerra do Afeganistão, depois que voltaram para suas casas, eles acham dificuldade em se adaptar em uma vida normal. Isso deve ser muito complicado mesmo, né? Porque mesmo querendo não estar mais envolvido com coisas referente a exército e querer viver uma vida normal, né? Muitos deles acabam sofrendo com, por exemplo, o estresse pós-traumático, que é uma condição mental, né? A pessoa fica com ansiedade, flashback da guerra, ela fica assim, se sentindo deslocada. É algo que realmente nem sempre a pessoa estava preparada para viver na guerra, ali no campo de batalha mesmo, né? Então, quando ela volta e ela quer viver uma vida normal, ela vai pro escritório, ela se sente um pouco, nossa. E aí, no começo tudo bem, mas com o passar do tempo ela sente que realmente ela precisa de uma ajuda psicológica. E tudo isso realmente pode ser tratado com aconselhamento psicológico, medicação. E é aí que esses fundos das vendas das pops ajudam, né? Nessa questão para os soldados e não só para eles, também para os familiares que perderam um ente querido na guerra. Porque nem precisa falar, né? No caso, como a vida de uma família fica a partir do momento que você perde um ente querido na guerra. Bom, gente, enfim, essa é a pop, né? Eu fiquei até triste de não ter uma pop, hoje já é dia 11. Foram vários eventos, né, que ocorreram até agora para relembrar, e isso acontece todo ano. Eu mostrei alguns eventos, inclusive no Albert Hall, no sábado teve o Festival of Remembrance, que a rainha, junto com a família real, também estiveram presentes, e todo ano também tem. É realmente parte da cultura daqui estar presente dessas cerimônias, né? Dessas cerimônias para relembrar aqueles que morreram na guerra. Isso aí realmente é algo que faz parte e é muito forte aqui nessa cultura. Bom, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Se inscreva no canal. Quer falar comigo? Escreve lá no Instagram, Grande Londres, tá bom? E me conta aí, você comprou a pop? Eu comprei para os meninos irem para a escola. Os meninos foram com pop para a escola, né? Na escola mesmo, em todas as escolas são vendidas as pops. Em toda lojinha se vende a pop, em todos os mercados vendem a pop. Em todo lugar que você vê é vendida a pop. Então,
Então não esqueça de dar um joinha se você gostou do vídeo, pra eu identificar que vocês estão gostando, né? Já que o senhor YouTube, né, como eu já falei, cancelou os meus comentários. Então não esqueça de dar um joinha, ok? Um abração pra todo mundo, nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e